Que privilégio começarmos nosso programa lendo a Palavra de Deus. Ouça. Em aflição e sob trabalhos forçados, Judá foi levado ao exílio. Vive entre as nações sem encontrar repouso. Todos os que a perseguiram a capturaram em meio ao seu desespero. Os caminhos para Sião pranteiam, porque ninguém comparece às suas festas fixas. Todas as suas portas estão desertas. Seus sacerdotes gemem, suas moças se entristecem e elas se encontram em angústia profunda. Seus adversários são os chefes, seus inimigos estão tranquilos. O Senhor lhe trouxe tristeza por causa dos seus muitos pecados. Seus filhos foram levados ao exílio, prisioneiros dos adversários. É por isso que eu choro, as lágrimas inundam os meus olhos. Ninguém está por perto para consolar-me. Não há ninguém que restaure o meu espírito. Meus filhos estão desamparados porque o inimigo prevaleceu. Suplicante, Sião estende as mãos, mas não há quem a console. Bem-vindo para mais um encontro com a Palavra. Neste programa estudamos a Bíblia toda e o nosso estudo já nos trouxe as profecias de Jeremias, que chora nos 52 capítulos do seu livro. Depois desse livro, ele escreve um apêndice de suas profecias chamado Lamentações. Iniciei o programa de hoje com um trecho do livro de Lamentações. O livro de Lamentações é uma sequência do livro de Jeremias. Jeremias chora nos 52 capítulos do seu livro por causa da conquista de Jerusalém pelos babilônicos e por causa do horror deste conflito. Por meio de revelação, Jeremias viu a conquista e o cativeiro babilônicos. Quando isso estava acontecendo, ele vivia em Jerusalém. Quando seu livro termina, Jeremias está na terra de Judá. A maioria do seu povo foi levada cativa, com exceção dos velhos e dos mais fracos. Ele obteve permissão para permanecer em sua terra. Ao que parece, mais tarde mudou-se para o Egito. Segundo a tradição, ele teria sido morto no Egito. Outros dizem que Jeremias acabou indo para a Babilônia para pregar para o povo de Judá, que ele tanto amava. Outros ainda dizem que Jeremias passou seus últimos dias nas ruínas abandonadas de Judá. O livro de Lamentações foi escrito por Jeremias depois que o povo tinha sido levado cativo, quando Jerusalém estava abandonada. O título do livro foi bem escolhido. O profeta chorão ainda está chorando porque a terra havia sido conquistada e do povo que ele amava tanto, os que não foram assassinados, foram levados cativos e feitos escravos em uma terra distante. Então, do povo que ele amava tanto, na verdade, não tinha sobrado ninguém. O livro de Lamentações fala de um problema compartilhado pelos profetas Ezequiel e Daniel. O fato deles crerem que Deus só habitava no seu templo. A glória Shekinah estava literalmente no Santo dos Santos do templo de Salomão em Jerusalém. Onde estava Deus para o povo que estava vivendo na Babilônia, então? O Deus que eles deveriam amar e adorar estava em Jerusalém. É por isso que Daniel orava virado para Jerusalém. Daniel acreditava que Deus estava em Jerusalém. Um dos problemas dos profetas do cativeiro era que eles achavam que estavam separados de Deus. Para eles, Jerusalém era literalmente a cidade de Deus, e eles se sentiam separados de sua cidade santa e do seu Deus santo. Jeremias escreveu o livro de Lamentações sentado em um monte. Hoje existe um lugar chamado Gruta de Jeremias. Uma característica interessante deste lugar é que ele está localizado em um monte chamado Gólgota. A Gruta de Jeremias é bem no Calvário, onde Jesus Cristo morreu pelos pecados do mundo. A tradição diz que foi neste lugar que Jeremias escreveu o livro de Lamentações. Acho isso muito interessante porque foi neste lugar que Jeremias fez orações como esta: Ah, Jerusalém, quem pode restaurá-la? O que torna o livro de Lamentações tão interessante é ver que no mesmo lugar onde Jeremias fez esta oração, Deus não apenas restaurou Judá, como o mundo todo, morrendo pelos seus pecados. Se considerarmos esse livro sob o aspecto literário, ele é uma obra de 5 poemas, divididos em 5 capítulos. Cada capítulo é um poema separado e 4 deles são poemas acrósticos.
Um poema acróstico é aquele cujo primeiro verso começa, por exemplo, com a letra A, o segundo com a letra B, até a letra Z. Cada um desses poemas, então, é organizado em ordem alfabética no hebraico. O capítulo 3 passa 3 vezes pelo alfabeto hebraico. O capítulo 5 não é acróstico como os outros. Todos são muito bonitos. Isso faz do livro de Lamentações uma obra-prima. O que faz esta linda manifestação literária estar entre os livros sagrados é a sua mensagem inspirada. A mensagem central do livro de Lamentações, escrita com tanta arte e emoção, é a tragédia da conquista e do cativeiro babilônico. Chora amargamente à noite e as lágrimas rolam pelo seu rosto. Jeremias está falando de sua amada nação. Nos dias da sua aflição e do seu desnorteio, Jerusalém se lembra de todos os tesouros que lhe pertenciam nos tempos passados. Quando seu povo caiu nas mãos do inimigo, ninguém veio ajudá-la. Suas portas caíram por terra. Suas trancas ele quebrou e destruiu. O seu rei e os seus líderes foram exilados para diferentes nações e a lei já não existe. Seus profetas já não recebem visões do Senhor. Os líderes da cidade de Sião sentam-se no chão em silêncio, despejam pó sobre a cabeça e usam vestes de lamento. As moças de Jerusalém inclinam a cabeça até o chão. Meus olhos estão cansados de chorar, minha alma está atormentada, meu coração se derrama, porque o meu povo está destruído, porque crianças e bebês desmaiam pelas ruas da cidade. Eles chamam as suas mães. Onde estão? Onde estão o nosso pão e o vinho? Ao mesmo tempo em que desmaiam pelas ruas da cidade, como os feridos, e suas vidas se desvanecem nos braços de suas mães. Que posso dizer a seu favor? Com que posso compará-la, ó cidade de Jerusalém? Com que posso assemelhá-la, a fim de trazer consolo, ó Virgem, ó cidade de Sião? Sua ferida é tão profunda quanto o oceano. Quem pode curá-la? As visões dos seus profetas eram falsas e inúteis. Eles não expuseram o seu pecado para evitar o seu cativeiro. As mensagens que eles lhe deram eram falsas e enganosas. Todos os que cruzam seu caminho batem palmas. Eles zombam e meneiam a cabeça diante da cidade de Jerusalém. Esta é a cidade que era chamada a perfeição da beleza, a alegria de toda a terra. Jeremias descreve com mais detalhes as agonias do cativeiro e conquista pelo inimigo. Ele escreve assim: como o ouro perdeu o brilho, como o ouro fino ficou embaçado, como os preciosos filhos de Sião, que antes valiam seu peso em ouro, hoje são considerados como vasos de barro, obra das mãos de um oleiro. Aqueles que se adornavam de púrpura hoje estão prostrados sobre montes de cinza. A punição do meu povo é maior do que a de Sodoma, que foi destruída num instante sem que ninguém a socorresse. Os que foram mortos à espada estão melhor do que os que morreram de fome, os quais, tendo sido torturados pela fome, definham pela falta de produção das lavouras. As mulheres têm sido violentadas em Sião e as virgens nas cidades de Judá. Os líderes foram pendurados por suas mãos. Aos idosos não se mostra nenhum respeito. Os jovens trabalham nos moinhos, os meninos cambaleiam sob o fardo da lenha. Os líderes já não se reúnem junto às portas da cidade. Os jovens cessaram a sua música. Dos nossos corações fugiu a alegria, nossas danças se transformaram em lamentos. A coroa caiu da nossa cabeça. Ai de nós, porque temos pecado. Tu, Senhor, reinas para sempre. Teu trono permanece de geração em geração. Restaura-nos para ti, Senhor, para que voltemos. Renova os nossos dias como os de antigamente. Essa é a triste mensagem do livro de Lamentações. Vocês já me ouviram falar várias vezes, esse é o livro da Bíblia que eu mais gosto. Tenho o hábito de falar isso para todo livro que ensino. Uma coisa posso dizer com certeza: o livro de Lamentações não é o meu preferido, não. E realmente uma coisa temos que admitir sobre o profeta Jeremias: ele sempre nos surpreende. Depois de falar de tristeza e destruição e calamidade, desastre e escuridão, ele vem com um raio de luz e traz uma bonita revelação ou profecia, que geralmente é messiânica.
É o que acontece no capítulo 13, Lamentações. Ele atinge o pior ponto de suas lamentações no capítulo 3. Assim ele escreve: fez-me comer ervas amargas e fartou-me de mel. Quebrou os meus dentes com pedras e pisoteou-me no pó. Tirou-me a paz. Esqueci-me o que é prosperidade. Por isso digo, meu esplendor já se foi, bem como tudo que eu esperava do Senhor. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo e a minha alma desfalece dentro de mim. E parece que suas lamentações não vão mais terminar. Mas aí ele fica positivo. Todavia lembro-me também do que pode me dar esperança, ele escreve. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. É bom que o homem suporte o jugo enquanto é jovem. Leve-o sozinho e em silêncio, porque o Senhor o pôs sobre ele. Põe o seu rosto no pó. Talvez ainda haja esperança. Ofereça o rosto a quem o quer ferir e engula a desonra, porque o Senhor não o desprezará para sempre. Embora ele traga tristeza, mostrará compaixão. Tão grande é o seu amor infalível, porque não é do seu agrado trazer aflição e tristeza aos filhos dos homens. Você viu o que Jeremias fez no capítulo 3? Ali no Gólgota, no lugar que chamam de Gruta de Jeremias, em meio a tanto desânimo, lamentando pela tragédia do cativeiro e pela conquista da Babilônia, Deus dá a ele uma revelação. Ele diz que há um raio de esperança. Que raio de esperança é esse? Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã. Foi essa a revelação que Jeremias teve ali. Deus nunca deixa de nos amar e o nosso pecado jamais será maior do que o seu amor por nós. Até o nosso próximo programa. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno.